Boa tarde, tudo bem? Professor Alexandre Kessler entrando na live, 18 horas de domingo. E esperando... Tudo bom, Cassidori, Almeida? Esperando Augusto Redua entrar aqui, já estou enviando o convite. E ele vai entrar ao vivo para nós falarmos sobre treinamento integrado. Tudo bom, Ronaldo, Meira, Leoton, Locatelli. Esperando então o professor Augusto. Só enviar o convite aqui para entrar na live. Tudo bom, Edinho? Augusto entrou. E já vou aceitar ele. Tudo bom, Leoton? Salve. Boa tarde. Professor Lafuente. Tudo bom, Augusto? Tá escutando minha voz aí? Tá perfeito. A minha e a tua. Se der algum problema na voz, tá, Augusto? Eu vou te... às vezes, os primeiros 5, 10 minutos pode dar uma oscilação, aí eu vou sair da live e a gente retorna, tá? Eu só vou pedir para focalizar isso, focalizar bem teu rosto, porque a gente vai salvar a live e postar no IGTV. Tá, pera aí. Dá uma organizada aí para ficar bem focalizado. E eu te dou um feedback aqui também. Vou fazer sem o fone, é melhor. Tá escutando aí normal? Tá mais enquadrou agora, tá perfeito. Aí, Renata, professor Xande, Júlia Alcantilha, todo mundo entrando na live aqui. Então, pessoal, eu vou pedir, enquanto nós vamos organizar aqui o início da live, eu vou pedir para quem puder, nos próximos 2, 3 minutos, compartilhar, mandar aviãozinho para algum amigo, algum colega, somente no link da nossa live, ela vai fazer a curtida da mãozinha, acenar para nós, ou coraçãozinho, ela aumenta o nosso algoritmo, então a gente consegue atingir mais pessoas e é oferecida a nossa live para mais pessoas, tá? Então, quem puder compartilhar com algum colega, com outro professor que gostaria de receber esse conteúdo, essa discussão, só manda lá o compartilhamento, inbox, e vamos tocar aqui, tá? Algumas questões que a gente vai organizar. Hoje eu vou ser mais um moderador, tá? O Augusto vai dar show hoje aqui. E o Monte vai dar show, deixa que eu comando aqui. Então, eu vou controlando, na medida do possível, as perguntas, tá? E para não interromper a nossa programação dessa abordagem que nós vamos falar, desde as nossas experiências até como a gente conseguiu chegar ao professor, o Augusto chegar ao professor Bondarchuk e ter todo esse material que nós vamos oferecer de treinamento integrado, contar um pouco as nossas experiências e aí fazer um raciocínio integrado, né? Sempre apresentando uma ideia teórica com aplicação prática. E dentro desse raciocínio, eu vou controlando as perguntas aqui e vou deixar mais para o final elas. Caso seja uma pergunta muito que se encaixa ao que nós estamos falando no momento, a gente vai pensar ela, passo para o Augusto e continuamos, tá bom? Então, eu vou, antes de passar já por Augusto, eu fiz uma pergunta nessas 2 semanas em que eu fiz a promoção dessa live para os colegas. E foi o seguinte, você sabe da onde surgiu o treinamento funcional, as bases teóricas, origens, e está muito em voga o treinamento integrado baseado nos sistemas dinâmicos complexos, né? Então, a gente tem todo esse embasamento do Franz Bosch, da década de 70, 80, que vem para cá, do Scott Kelso, que escreve muito sobre sistemas dinâmicos complexos, a teoria ecológica. Então,
atratores, flutuações, só que isso é uma literatura muito ocidental, em torno da década de 70 e 80. E quando eu fui para a Rússia a primeira vez, em 2017, eu fui de novo em 19 e iria esse ano de novo, mas em 2020 vai acabar sendo 2021 por causa da impossibilidade de viagens, da questão do Covid. Eu conheci o Augusto e nas nossas primeiras conversas eu tive um questionamento com ele. Mas, Augusto, tu já ouviu falar sobre sistemas funcionais biológicos? Tu já ouviu falar sobre o Pavlov, neurofisiologista? Tu já ouviu falar sobre Peter Anok? E ele olhou para mim e falou assim, alguma coisa eu escutei, mas na universidade a gente estuda uma outra linha de raciocínio do Nikolai Bernstein, passando Matveev, Verkhoshansky, e aí se segue todos os grandes estudiosos do mundo sobre programação e periodização. Então, nesses últimos 2 anos, tanto o professor Augusto como eu, nós estamos indo atrás dessas ideias para tentar construir um raciocínio teórico e prático e discutir com os colegas, né? Posto isso, eu vou passar já a bola para o Augusto para ele contar como foi a decisão dele inicial, né, morando em São Paulo, de largar tudo e ir para a Rússia fazer mestrado. Conta para nós aí. Então, Alex, né? Eu chamo você carinhosamente de monstro. Você não consegue ficar quieto, já você está em pé aí. Vou agradecer o pessoal, né, que está presente aí na live. Também tem os nossos amigos, professores, treinadores de Portugal, também, que eu já vi de passagem aí o Nuno e outros amigos. Alex, a decisão para ir para a Rússia, ela foi de acordo com as dúvidas que eu tinha sobre a ciência do treinamento esportivo. E vindo a literatura, eu tive a ideia e o culhão de ir, né? Por causa que não é fácil. Eu tive que vender todas as minhas coisas, né? Tive que abdicar de muitas coisas na minha vida. Mas se eu soubesse de tudo o que ia acontecer, todas as necessidades lá encontradas, eu mais uma vez teria ido. O processo lá, né, na universidade, é um processo de 3 anos, primeiramente no mestrado, né, você tem que 1 ano fazer o curso de idioma, o idioma russo, e você tem que ser apto, né, você tem que passar, né, tirar notas boas em 5 avaliações que tem no final desse curso. Depois, você tem que fazer uma avaliação para o mestrado, mas uma avaliação junto já com o senhor orientador, que ele decide se ele vai orientar você ou não. Então, Augusto, assim, ó, uma experiência minha, nós nos encontramos em 2017 na Rússia, e tu já estava no primeiro ano de mestrado, e eu sempre fui um cara que ia atrás da teoria, ia na fonte, e a minha experiência, todo mundo fala assim, mas tu defende escola russa, mas e os estudos da Europa, dos Estados Unidos, Canadá? E muita gente não sabe. Deixa eu interromper agora para falar uma coisa interessante, que muitas pessoas falam a escola russa, muitas pessoas falam treinamento russo, mas na verdade é uma base da ciência do treinamento esportivo de todo o leste europeu. Não é só a Rússia. Tem vários países, tem Estônia, Lituânia, são vários. Então, a gente tem que mudar um pouco isso, né? Porque o pessoal pensa que é o treinamento X, é o treinamento russo. Mas não. É uma ciência do treinamento esportivo baseada em vários cientistas do leste europeu. Entendeu? Então,
bem rápido. Em 2013, quando ainda não tinha Instagram, não tinha toda essa facilidade, né? Era Facebook, celular básico para mandar SMS e fazer um videozinho pelo aquele canal que tinha, único que tinha vídeo, não tinha como fazer vídeo pelo WhatsApp, não tinha nada disso, 2013. E eu sempre fiquei interessante em relação à prática em esportes performance, que a gente aplica quase em tudo, reabilitação, saúde, nossos alunos normais. Então eu tinha uma academia, eu tinha um carro, eu tinha agenda lotada, abdiquei disso e fui morar nos Estados Unidos por 6 meses. Então, em 2013, e aí eu fui no centro de treinamentos, tem 5 centros de treinamentos, modelos, eu fui em 3, né? No IMG, na Exos, e percorri outros, o Canadá também, outros centros de treinamento, em que a gente já viu uma periodização aplicada, que hoje no Brasil chegou com a Exos, que tinha muitas coisas legais e que eu uso até hoje, né? Depois disso, eu continuei indo para a Europa e Estados Unidos constantemente, até conseguir a primeira vez para a Rússia em 2017, quando eu te conheci. Aí, esse impacto, porque a gente sabe que a literatura, até hoje, né? Depois tu vai contar alguns segredos para nós aí, até hoje, pouquíssima coisa é traduzida de russo para o português. Então, muitas coisas que a gente não tem acesso, a gente só escuta falar, e muitas vezes distorcido. Então, quando eu cheguei lá, até tu brincava comigo, eu colava no ouvido do professor e eu era o chato, né? Porque onde estava o professor, eu estava atrás perguntando tudo sobre tudo, questionando tudo, para buscar o máximo de conhecimento. E tu estava lá numa imersão total. E o que eu posso falar para quem está nos acompanhando é que, cara, não existe uma verdade. Então, eu sou influenciado por várias tendências. Então, assim, a nossa cabeça não é fechada. A gente vai na teoria e na prática modelando, porque o Augusto daqui a pouco vai comentar, não existe periodização pronta. Isso que o pessoal fala, a periodização ela é fixa, não vai dar certo. Claro que não vai dar certo se tu aplicar uma periodização para todos os seus atletas. Ela é testada dia a dia, ela é flexível e ela é totalmente individual. Se tu tiver que criar um raciocínio adaptado para o teu atleta, tu vai ter que fazer isso. E isso que a gente tenta apresentar nessa abordagem integrada e não uma abordagem engessada em que às vezes a gente pega um livro de periodização e está tudo escrito lá e a gente vai querer copiar para atletas de modalidades diferentes, de individuais, de coletivos, esportes de aceleração. Toca daí, basicamente, tem um cronograma de como a gente vai linkar essa abordagem tradicional que deu muito resultados para vários atletas no mundo, né? Com essa abordagem mais integrada, mais biológica, e como a gente pode entender isso para não ficar daqui a pouco desmerecendo outros modelos de treinamento. É assim, é o que eu sempre falo, né? Todos os modelos são ótimos, porém tem as necessidades, né, de cada modalidade, de cada nível de atleta. Na universidade lá em Moscou, nós estudamos muito Matveev, muito Verkhoshansky, né? São autores essenciais, porém tem o fator positivo e o fator negativo, como também o Bondarchuk. O Bondarchuk, ele tem um fator positivo e um fator negativo. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Elas ficam naquele, como eu posso falar, aquele misticismo de defender só aquilo que eu posso falar e eu não vou procurar as outras vertentes, que o que pode ser melhor para um público-alvo ou para outro, e começa, a grosso modo, falar essa picuinha de falar que só um é bom e o outro não é bom, né? Então, tudo, né, começou de eu querer procurar o material do Bondarchuk quando um professor falou na aula, falou dos exemplos dele,
professor chamado Rubin, né? E eu comecei a procurar literatura, mas não dava tempo de ler muito no mestrado, que o mestrado lá você só apaga fogo, né? Porque é muita coisa para fazer, ainda mais em russo. E no último ano do mestrado, eu tive o convite de fazer um curso no Comitê Olímpico Russo. Eu fiquei lá aproximadamente um mês fazendo um curso com todos os treinadores da Rússia na modalidade atletismo. E lá, né, nós vimos todos os autores, Matveev, Verkhoshansky, Issurin, e lá foi falado muito sobre o Bondarchuk. E o que me espantou foi ele como treinador e ele como atleta e ele como treinador. Como ele conseguiu, né, transferir isso da sua vida de atleta para a sua vida de treinador, né? É uma teoria que ele usou em si próprio. Para você ter ideia, em 1972 ele foi campeão olímpico, em 1976 ele foi bronze. Então, é uma coisa que nós temos que saber. Quem trabalha com esporte, né? Quem almeja trabalhar com esporte de alto rendimento, tem que saber. Nós já sabemos muito de Matveev, nós já sabemos muito de Verkhoshansky, então nós temos que saber a linha de pensamento de como elabora o processo de treinamento esportivo. É. Então, eu comecei a procurar, né? E material do Bondarchuk, só tem um material dele em inglês aqui pra gente, que é um doutor, não sei se é americano ou se é canadense. Michael Ye... Isso. Michael E porque hoje o Bondarchuk ele mora no Canadá, né? Trabalha até no Canadá. E eu comecei a procurar trabalhos dele. Em russo eu achei muito e achei um autor russo que escreveu alguns artigos junto com ele. Um médico esportivo chamado Sergei Pavlov. Então, eu comecei Só que eu sou muito fuçado. Eu fuço, eu vou atrás, eu mando e-mail. O não já tenho. A vida inteira eu tive não. Né? A vida inteira. O que é o não? O não é uma coisa básica. Só que eu sou fuçado. Então, comecei a mandar e-mail e comecei a criar uma amizade com o Sergei Pavlov e discutir sobre treinamento. Discutir não. Augusto, me conta isso aqui. Quando eu falei contigo assim, mas me diz uma coisa, eu perguntei isso aqui, eu me lembro agora, claramente, eu perguntei, o Sergei Pavlov, ele foi chefe da cátedra de medicina esportiva, né? Ele trabalhou nessa cátedra, eu não sei se ele foi chefe ou se ele foi o vice-diretor lá, eu não me lembro. Mas ele trabalhou na época do Verkhoshansky, na época do Selanov, ele trabalhou na época que o Verkhoshansky e o Selanov trabalharam junto no laboratório. Sim. E aí ele trabalhou nessa época lá. Eu te perguntei assim, como é que tu chegou nele? E aí tu falou para mim, cara, eu peguei, escrevi um e-mail em russo perguntando se eu poderia ter acesso a conversar com ele. E o cara prontamente te respondeu que sim. Muitas vezes, essas coisas as pessoas não fazem e muitas vezes perdem oportunidades, né? Sim, é a humildade. Isso se chama humildade. Só que isso é humildade para você ter vários degraus para chegar à sabedoria. Porque é diferente a pessoa que tem conhecimento e é diferente a pessoa que é sábia. São poucas pessoas no mundo que são sábias, né? E esses professores antigos, eles têm o prazer de falar, eles têm o prazer de mostrar como
que eles pensam sobre o treinamento, né? Então, isso eu fiquei até chocado. Eu falei, nossa, mas o cara está conversando, o cara está respondendo. E cada resposta que ele dava era 2 folhas que ele respondia. E eu comecei a interessar porque é uma visão diferente. É uma visão biológica, né? Ele é um médico de formação. Se a gente procurar na história da ciência do treinamento esportivo, nós temos um outro médico também, um médico bicampeão olímpico, chamado Vorobiev, né? Que poucas pessoas no Brasil falam sobre Vorobiev, fala de todo o material que ele contribuiu, né? Na linha dos levantadores de peso olímpico. Ele é Nós considerado temos o pai do weightlifting russo. Estou colocando aqui o nome dele para o pessoal, tá? Pode continuar. Sim, Vorobiev. É uma leitura obrigatória, né? Principalmente para treinadores de LPO, de levantamento de peso olímpico. É um outro médico, né? Ele também tem essa área da biologia. Na época, em 1977, o Vorobiev já falava que essa ideia de criar uma base para os levantadores de peso olímpico, de alto rendimento, não estava funcionando. Já tinha que ter uma coisa específica para a modalidade de levantamento de peso olímpico. Enfim, o Sergei Pavlov começou a me responder, começou a falar, né, de tudo que ele já trabalhou, da época que ele foi atleta também, que ele foi atleta de lançamento de martelo, mas não chegou à seleção, ele ficou na reserva olímpica, que antes a reserva olímpica era chamado de internato esportivo, né, da antiga União Soviética. Depois que os países não fizeram mais parte da antiga União Soviética e a Rússia ficou como federação da Rússia, então mudou isso para reservas olímpicas. E nós começamos a conversar, né? Eu tenho alguns atletas amadores de corrida que eu faço treinamento e começava a falar para ele, para o Sergei Pavlov, sobre o treinamento e tal, e ele me respondendo, falava, não, mas por que assim, assim, assado? E veio a ideia de fazer um curso, né? De nós fazermos um curso no Brasil, online, e ele, a primeiro momento, falou que não, que isso não ia dar certo e tal. É por causa que ele não sabia muito mexer, né? Russo nunca fala não, eles sempre dão um jeito de sair, mas não, ele nunca fala não. Mas enfim, eu fui explicando com toda a calma, tivemos 2 conversas via Zoom antes do curso e tivemos o curso. 2 turmas. 2 turmas. E você, né, pode falar como que foi esse curso, o que nessa sua visão, referente a esse lado biológico, o que pode ter mudado na concepção sua, né? Então, posso falar? Sim. Tá. Então, assim, ó, eu preciso responder isso aqui, porque eu prometi na propaganda lá que eu ia responder. E como eu tô deixando, e tu tem muita coisa para falar ainda, tá? Eu vou completar essa parte que é bem importante. E tem a ver com a Edna Cristina Franco, que foi da 2ª turma. Um abraço, Edna, nossa professora doutora aí de biologia, contribuiu bastante no curso. Então, eu vou linkar. O professor Márcio está pedindo para mim deixar tu falar, mas eu vou terminar minha parte, tá? Que é muito importante. Pior que eu estou falando bastante hoje, né? O Márcio, o Augusto, eu vou deixar o Augusto falar, mas eu preciso responder essa parte aqui para passar para o Augusto. Então, eu vou linkar a percepção do curso do Pavlov, tá? Olha, o professor Ronaldo está perguntando a diferença da metodologia do Bondarchuk. É isso que nós vamos responder agora, tá? Eu vou falar isso, Aí o Augusto vai traçar de uma maneira... Isso aqui é uma conversa que aqui, eu e o Augusto, a gente termina amanhã de manhã de conversar. E se a gente convidar mais 2 professores, termina terça, tá? Então, o Augusto... Já perdi a missa, já. O Augusto vai traçar um raciocínio da escola
da escola moderna, contemporânea, baseado em Matveev, Verkhoshansky, Churin, Platão, com a escola mais integrada biológica, Bondarchuk, Vorobiev e Peter Anokhin, ok? Mas isso o Augusto vai falar. A minha percepção do curso é o seguinte: pelo material teórico e anos de convívio com o Bondarchuk, o Pavlov conviveu com o Bondarchuk, trabalhando com ele, se eu não me engano, 10 a 12 anos, tá? E as leituras do sistema dinâmico funcional de Peter, temos literatura em português, alguma coisa em inglês e tudo o restante em russo. Esse de 1937, tá? Esse é o pilar do que hoje nós conhecemos como sistemas dinâmicos complexos, teoria ecológica, tudo isso que a gente vê de atratores e flutuações que a gente vê cursos que estão no Brasil. 1937. Isso, essa literatura que foi estudada, ela tem que formou a base dos sistemas dinâmicos complexos, de forma resumida, de que maneira? Eu vou aplicar um exercício integrado, mas de que forma eu aplico um exercício integrado? Aí, Bondarchuk, Vorobiev e mais hoje Bondarchuk, mais para todos os esportes, entenderam que a adaptação biológica, ou seja, o estresse que entra no organismo, ele tem que ser fracionado o mínimo possível, né? Em alguns momentos a gente tem algumas coisas preparatórias gerais, mas quanto mais esse estresse neurofisiológico que o nosso sistema nervoso vai criar conexões para as musculaturas em movimentos específicos dos atos motores do esporte específico, quanto mais a gente direcionar esse trabalho para essa adaptação e todas as formas inúmeras formas que a gente pode trabalhar, melhor vai ser a adaptação positiva que o nosso atleta vai ter. Então, isso vem muito ao que todo mundo bate hoje. O exercício tem que ser específico, eu tenho que ser integrado em cadeias musculares. Isso vem de 1937. E quando Pavlov fez fez as duas turmas, eu participei das duas, né? Então, teve uma galera, eu incomodei nas duas, né? Teve uma galera que fez em torno de 15 professores na primeira turma e mais 15 na segunda. A discussão foi muito rica, porque o nosso material teórico que a gente recebeu o raciocínio formado lá de trás, de 1900 até chegar hoje. E nós discutimos todos os grandes professores e doutores que formaram esse raciocínio. Então, a gente conseguiu chegar lá na frente e ter um entendimento claro dessa parte teórica e prática, né? Vai lá, Augusto. Então, aí tivemos o curso, e desse curso, né, eu sempre falava para o Sergei Pavlov, olha, Sergei, se o senhor puder passar o contato do Bondarchuk, que tem um louco me perturbando para ir lá para o Canadá fazer um camp com ele, né, de treinamento. E ele falou, olha... Aí o Sergei Pavlov me respondeu, olha, mais para frente eu posso passar o contato para você e você pode ir falando com ele, conversando. Enfim, peguei o contato do Bondarchuk novamente, sem vergonha nenhuma, o não eu já tinha, mandei e-mail para ele. E demorou para responder. Demorou. Respondeu, mas assim, bem curto, como russo, né? Por causa que eles têm uma diferença muito aqui da gente. Eles demoram para pegar confiança. Demoram, mas quando pega também, é assim, que nem agora. Toda semana eu estou falando uma vez com ele via Zoom, que eu fico cansado porque gosta de falar. E me explicou que hoje, e na época também, ele, né,
não me respondia assim com frequência, porque ele treina atletas ainda. Ele é responsável pelo um centro esportivo lá do Canadá, que a seleção do Canadá de atletismo treina numa cidade chamada Kamloops, né? Ele já teve passagens na Arábia, na China, até em Lisboa. Ele falou que trabalhou, acho que na década de 90, ele trabalhou em Lisboa, em Portugal. E veio a ideia, então, né, do curso com o Bodaciuk por causa do seu material, né, do que ele fez para o mundo esportivo, para o cenário esportivo. Para quem está na live e não sabe, o Anatoly Bondarchuk, ele foi atleta, ele treinava sozinho, ele não tinha treinador, ele mesmo fazia o treino dele, e esse treino que ele mesmo fazia, ele se tornou campeão europeu, ele se tornou recordista do mundo na época, ele se tornou campeão olímpico em 72 e ele foi bronze em 76. Né? Então, 2 ciclos olímpicos ele medalhou. E ele fez essa experiência, né? Esse pensamento de elaborar o processo de treinamento esportivo, ele conseguiu transferir em uma gama de atletas campeões. Né? Vários atletas que foram campeões mundiais, campeões olímpicos. O Yuri Sedur é um atleta que foi campeão olímpico, que em 1986 ele bateu uma marca, né, no lançamento do martelo, que até hoje, até dia 28 de março de 2021, ninguém ainda bateu. Então, eu acho que nós devemos saber um pouco, né? Nós devemos nos interessar, nós devemos ir atrás. O que foi isso o que ele fez? Da onde que ele tirou esse pensamento? Como que foi isso? Augusto, né? só para não perder uma coisa bem importante, olha só, bem importante. Pouca gente sabe. Eu iria fazer um curso com o Franz Bosch na Europa ano passado, eu vou ainda fazer quando puder viajar. E tem um professor que eu considero referência no Brasil, chamado Davi Macena, que estuda assim, a fundo a teoria dos sistemas dinâmicos e toda a sua aplicação prática. Hoje eu sou amigo pessoal do professor Macena e auxilio ele nos cursos dele como auxiliar de curso. E eu fiz todos os módulos com ele e já estou refazendo alguns. E chegou num momento que eu estava fazendo online uns 4 cursos ao mesmo tempo, e aí tinha fim de semana, que eu tinha 3 cursos ao mesmo tempo. Aí tinha um dia que eu estava no curso dele em Fortaleza, com o Pavlov direto de Moscou, e eu saía da aula dele e ia para outra salinha com o celular. Foi aquele dia que eu estava caminhando para lá e para lá. Caminhar eu sempre estou caminhando, mas caminhando com o celular numa mão, e o Pavlov perguntou: ô maluco, o que o Alexander aí tá caminhando para lá e para cá? Aí tu responde: é normal, assim, ele faz isso toda vez. Aí, a parte interessante é o seguinte, eu comecei a comentar sobre periodização russa com o Macena, e ele falando sobre sistemas dinâmicos complexos, e eu falando sobre sistemas funcionais biológicos, de Anokh. Chegou num momento que ele parou para mim e falou assim: nós estamos falando a mesma coisa. Como assim? A periodização que o Franz Bosch montou é baseado em Anatoly Bondarchuk. Então, depois que ele falou isso, eu falei: porra, não tem como inventar, né? O cara que vai atrás e planeja vai cair nos caras que têm base teórica e aplicação prática. Então, o que hoje todo mundo está batendo na tecla, sistema dinâmico complexo, treinamento integrado, cara, o guru do mundo, que tem um nome chamado Franz Bosch, faz a periodização baseada em Bondarchuk. Isso é uma informação muito importante para muita gente na nossa rede social que fica olhando e às vezes me chama em box e pergunta: quem é esse Bondarchuk? Eu só trabalho com treinamento funcional. Eu falo: cara, tu só tá falando do cara que programou isso que tu fala que tu tá fazendo. Então, a gente precisa ir atrás da teoria, né? Continua, Augusto. Sim. E
E nós, né, nós demos sorte que ele está vivo ainda. Você vai ver que ele, na conversa, ele fica um pouco cansado, porque 81 ou 82 anos, se eu não me engano, né? E treina ainda, viu? E falou para mim que ainda treina. Essa semana, conversei. Pode falar. Acho que a internet sua está caindo. Você está me escutando aí? Pode falar. Tá. Então, em uma conversa com ele, né? Um da Turk, ele pegou e começou a falar da vivência dele, e eu nem comecei a perguntar, só dei oi para ele. Ele, não, Augusto, precisa. Oi, não, dei olá, que olá em russo é здравствуйте e oi é привет. E eu não conheço ele, né? Eu não tenho intimidade. E olha para você como que já começa a mudar as coisas. Ele falou, não, pode dar oi mesmo, não sei o que e tal. Ele falou assim, olha, vou falar uma coisa para você. Eu fazia parte do internato esportivo, Augusto, e também eu já fazia na época o doutorado. E quando tinha os exames, né, que são as provas, as avaliações, eu respondia de acordo com o que estava escrito nos livros, que hoje não mudou tanta coisa. Porém, eu treinava totalmente diferente, Augusto. Aí eu peguei e falei, explica isso para mim. Ele falou, peraí que eu vou explicar. Eu tive até um problema que quando eu fui falar com o meu professor do jeito que eu treinava, ele quis me mandar embora e eu ia perder o meu estipêndio. Estipêndio é bolsa de estudos. Eu ia perder minha bolsa de estudos, Augusto. Então eu tinha que responder como estava nos livros, mas não era da forma que fez eu me tornar campeão e que também fez os meus atletas se tornar campeão. E eu perguntei para ele, mas, né, senhor Anatoly Bondarchuk, mas como que veio? Né? Como que o senhor começou a pensar o treinamento dessa forma integrada? Ele pegou e começou a falar para mim que naquela época tinha uma base muito de força que eles faziam os atletas na antiga União Soviética, e alguns, né, tinham desempenho ótimos, só que muitos, tipo, que ele falava que eram atletas talentosos, não chegavam no seu ápice. E ele, mais um grupo de atletas, começaram a treinar diferente, né? Começaram a fazer essa preparação, essa base, mas junto também com muitos atos motores específicos que ele fala, que nada mais é que o exercício competitivo, tá? Atos motores específicos. Eu acho que é a hora de alguém pegar um papel e uma caneta aí, que a gente vai começar a falar umas coisas mais interessantes. Então ele pegou, né, e começou a falar isso para mim, e eu comecei a ver que essa integração dos atos motores específicos do exercício competitivo, constantemente, né, dosando junto com a base de força, esse grupo de atletas começou a ter resultados mais rápidos e durante vários anos, que é o que ele fala hoje, né, desenvolvimento da forma desportiva, que é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, ele, como estudava bastante, ele queria achar aonde que ele poderia basear, se na época tinha algum autor da neuroanatomia, da neurofisiologia, que começasse a explicar isso. E um dia, na biblioteca, né, onde ele estava estudando, ele sem querer, achou o livro de Peter Anok. Augusto, só vou te interromper. Uma pergunta que tu acabou de responder e eu coloquei aqui. O professor Tiago Pressão perguntou, mas o Bondarchuk não segue os mesmos princípios do Verkhoshansky como base? Eu respondi, e tu está respondendo sem saber,
Eu botei, não, a base de Bondarchuk é Peter Anokhin. Então, tu tá agora respondendo a pergunta do Thiago Pressão. Pode continuar. Isso, né? O Bondarchuk, ele baseou, né, de acordo com que ele começou a ver esses resultados na prática, ele baseou a sua metodologia, toda a sua forma, o seu pensamento. É como ele fala para mim, Augusto, nós temos que pensar na forma de elaborar o treinamento. Não existe uma forma que eu vou falar para você, Augusto. Essa forma você vai ter 100% de certeza com esse atleta. Porque cada indivíduo é diferente, cada organismo ele vai responder de alguma forma. Então, o que seria essa teoria do Peter Anokhin? Essa teoria do Peter Anokhin é a teoria dos sistemas funcionais. O Peter Anokhin, ele foi aluno de um grande fisiologista que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina na época, chamado Ivan Petrovich Pavlov. Tá? Guardem esse nome, porque nós, né, falamos muito de Matveev, de Verkhoshansky, de Bondarchuk, mas nós devemos procurar muito os estudos desses autores, porque é aí que nosso entendimento vai começar a quebrar barreiras, nosso entendimento vai começar num ápice fenomenal. E como que é essa teoria dos sistemas funcionais? Ela é um resultado de estudos de adaptações compensatórias de funções perturbatórias no organismo, né? O que Anokhin falava? Que o sistema funcional ele funciona de forma holística, que qualquer ato motor de um indivíduo, né, de um organismo, trabalha integrado, com base no seu efeito final adaptativo. Isso é um conceito de sistema funcional. E esses mecanismos, né, eles são baseados no quê? Naquele estudo, né, que a gente sempre escuta, mas não vai na fonte do autor. Que o que baseia o sistema funcional de um indivíduo, né, do ser humano? Primeiro, a síntese aferente do cérebro recebe, a tomada de decisão, o receptor do resultado da ação, a volta eferente, que seria a síntese eferente. Tudo isso vocês podem estar anotando para estudar com mais profundidade, que a gente vai falar aqui também, mas depois é bom vocês gravarem. Em seguida, uma ação intencional e depois o estágio, né, completo de ascensão do ato comportamental, que é o ato motor, que é o gesto motor. E baseando nisso, o Bondarchuk começou a ter as ideias, né? Por exemplo, uma citação de Anokhin. Ele diz que o sistema é criado repetindo a ordem estereotipada dos mesmos estímulos condicionados dia a dia. Olha que coisa profunda, mas na prática esportiva tem tudo a ver. Pega um time de futebol, vê se eles fazem mais treinamento com bola ou eles ficam mais no campo. Um técnico que marcou o mundo, Tele Santana, fixava os fundamentos, né? Cruzamento, não, tá errado, volta, não. Depois, cobrança de falta, né? Tá aqui, ó, 1936. Porém, um número insuficiente de repetições ou violação dessa ordem leva à impossibilidade do corpo atingir o estado de adaptabilidade. O que seria isso? A formação final de um sistema funcional, igual ato motor específico, o exercício competitivo,
Resumindo, o número insuficiente que viola a ordem estiropada do organismo. O que é isso? É a dose. É o que nós falamos hoje de carga ótima. Né? A carga ótima de treino. Está tudo aqui. E isso, o Bondarchuk, ele já falava há muito tempo, ele já treinou nele, ele já começava a achar aquela carga ótima do treinamento. O que eu posso falar também do Bondarchuk? O Bondarchuk, ele... Qual que foi a pergunta do Thiago também? Agora eu vou fazer uma associação. Tá, deixa eu só colocar aqui, que é uma parte assim, ó. Passou uma moto aí. É muito aqui importante. Passa tudo, aqui é o Jumanji. Deixa eu só associar aqui, ó. Olha só. Quando a gente fala do Bondarchuk, isso é um ponto bem estratégico, porque dois colegas que estão perguntando aqui são colegas que não participam, infelizmente não puderam participar, né, das turmas do Pavlov, ou nunca tiveram acesso à nossa divulgação, e no momento também não estão participando das nossas aulas preparatórias da nossa turma para o Bondarchuk, que já está em andamento. Nós já estamos com 23 professores inscritos, que é fenomenal. Quando a gente fala de Bondarchuk, o Augusto, tem outro professor que é nosso amigo, José Cassidori Júnior. Nós estudamos, tá? Estudamos Verkhoshansky, Platonov, Ishurin, Seluyanov, Matveev. Em nenhum momento nós estamos não dando valor ou tentando questionar alguma coisa que eles apresentaram. Nós só estamos colocando uma visão de alguém que entende a programação de treinamento um pouco diferente dessa outra linha. A pergunta do Thiago, que eu acho que vai cair perfeito para a tua resposta, é o seguinte: eu fiz uma live com o Cassidori de 2 horas, tá no meu GTV, 3 quer olhar, tá? Mas eu entendi a pergunta assim, mas o Bondarchuk usa Verkhoshansky ou não usa? Olha, dos autores que nós conversamos, o que ele tinha mais apreço era o Verkhoshansky, e ele usa sim a dinâmica correspondência, que foi desenvolvido pelo Verkhoshansky, como algo que ele usa como um pilar importante da sua programação. Mas como ele forma a continuidade do trabalho é um pouco diferente do trabalho do Verkhoshansky. Só que eles conviveram juntos, então eles trocaram ideias. Então a gente não está tentando desconstruir o que já foi feito. Isso é muito importante, né? Agora a pergunta é: eu entendi qual a influência do Verkhoshansky na sua apresentação em bloco com o trabalho do Bondarchuk, e de forma resumida, o que tu vê de semelhança e o que tu vê de diferenças. Que aí eu acho que a gente consegue responder o Thiago, porque parece que o Thiago estava achando que a gente estava desconstruindo alguma coisa. Pelo contrário, nós estamos agregando. Vai lá, Augusto. Foi o que eu falei no começo da live, né? Todos esses pensamentos têm a forma positiva, a forma negativa. A negativa seria o quê? Para determinado indivíduo, né? Para determinada modalidade, para determinado nível de treinamento que se encontra esse indivíduo. Se é um indivíduo altamente treinado, se é um indivíduo com 6 anos de idade que está iniciando o treinamento, né? Tudo isso nós temos que ter essa concepção e temos essa sabedoria na hora de for querer falar, né? Na hora de for querer apontar. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Bondarchuk foi essa. Falei: senhor Anatoly Pavlovich, eu já vi nos seus materiais que nem o Alexandre recebeu esse material e todos que vão fazer o curso com ele estão recebendo esse material, que é um artigo do Bondarchuk de 2015, que ele propõe 42 possibilidades
do desenvolvimento da forma desportiva. Isso é um artigo dele, do Bondarchuk. E nessas 42 possibilidades, tem algumas que ele mesmo falou que é bem parecida com o Verkhoshansky. Mas a característica, o pensamento, são blocos integrados. Não tem essa diferença. Não tem isso que o bloco A de força, o bloco B é preparação técnica. O que diferencia o Bondarchuk de todos, que é chamado os degraus escalonados. Né? Por exemplo, tem o volume e a intensidade, eles sobem degraus juntos. Em nenhum momento, né, isso para atletas de alto rendimento, em nenhum momento, na elaboração dele, no pensamento dele integrado, você vai ter um volume alto e uma intensidade baixa. Vão estar sempre juntos, subindo, subindo, subindo. E ele fala muito bem do Verkhoshansky nos meios que o Verkhoshansky contribuiu para as modalidades esportivas de força-velocidade, que eles usam um termo na Rússia, que é potência. Ele falou que ninguém no mundo estudou tão bem esses meios como o Verkhoshansky. Os meios, não falando dos blocos. Então, não é igual. Então, o Bondarchuk, ele não copiou os blocos. A forma do pensamento do bloco é uma forma integrada, não é igual, tá? E em vários artigos, vários livros do Bondarchuk, ele cita muito o Verkhoshansky e cita muito o Matveev também, até mesmo o Platônovo. É isso que os defensores de uma causa só têm que começar a entender essa pluralidade do treinamento, né? Começar a entender como é o pensamento, que todos são bons, porém o que vai diferenciar de um outro é aquilo que eu falei, é o público-alvo, o nível de treinamento, enfim. Augusto, só para responder que eu comentei aqui, o Thiago, a minha percepção é que assim, a dinâmica correspondência do Verkhoshansky, o trabalho da chamada força explosiva, desde a isométrica até a força reativa, até a força elástica reativa, tudo isso aí são meios excepcionais, só que a gente precisa entender onde eles se encaixam. E o top 1 que eu visualizo entre Bondarchuk e o Verkhoshansky, que já é uma discussão mais avançada, seria o quê? Enquanto o Verkhoshansky delimita, claro que tem predominância, isso aí até o professor Antônio Carlos Gomes falou, não existe uma coisa, só estou trabalhando, é predominância. Enquanto num bloco do Verkhoshansky tem uma predominância de força, de construção, depois explosiva e depois específica, o Bondarchuk entende que essas fases sucessivas não vão ter o acúmulo adaptativo totalmente positivo, né? E ele prefere que esse formato seja trabalhado com todas as capacidades de formas integradas dentro das fases, de maneira harmônica, integrada. Então, seria esse o ponto principal. E o Clayton perguntou, outra pergunta interessante, os volumes são sempre elevados? Não. Não. São sempre elevados. Não. Existe todo um... Não. Adaptação, vai lá. Fala. Não. Não sempre os volumes são elevados e nem sempre a intensidade são elevados. Vai depender da fase, se é o início do treinamento, se é antes da competição, né? Isso vai depender muito. Mas é isso que você, Alexandre, citou, é isso mesmo. É essa pré-determinação que o Bondarchuk faz, que o Verkhoshansky, alternei agora, essa pré-determinação, por exemplo, do bloco A, ele pré-determina o Verkhoshansky no bloco A, são as cargas concentradas,
E o Bondarchuk, ele já pré-determina o ato motor específico. Ele foca aquilo. Ele trabalha a força, mas já no ato motor específico. Entendeu? É essa a diferença. É a diferença básica, né? E, por exemplo, referente, né, a esse pensamento do sistema funcional do Anok, o Bondarchuk também ele trouxe uma coisa interessante referente à técnica dos movimentos esportivos, né? O gesto técnico, porque como ele trabalha com lançamento de martelo, trabalhou com alguns esportes de velocidade também, acho que 100, 200 metros que ele falou para mim, mas a especialidade dele é lançamento de martelo. E ele, né, conversando, falou: Augusto, tudo vai de acordo com a Anok. Por quê? Por exemplo, se você executar um movimento com uma velocidade mínima, o que acontece? Vai fornecer um controle sobre a execução correta dos movimentos e olha que interessante, cria rascunhos dos movimentos competitivos corretos no sistema nervoso central. Perfeito. Agora, quando você vai executar um movimento numa velocidade média, fornece um controle suficiente que ativa processos metabólicos nas unidades motoras que executam esses atos motores. E serve como base para ir analisando o desenvolvimento dessas técnicas de movimento, né? E quando você faz o exercício na técnica maior velocidade possível, o que acontece? Começa aí, de acordo com uma coisa que Bondarchuk estudou durante 30 anos, que é a transferência do treinamento. Começa a ter uma transferência do treinamento fornecendo desenvolvimento motor das características necessárias e fundamentais para o gesto competitivo, o ato motor específico. Perfeito. Augusto, tem até uma questão aqui, eu acho que a gente vai ser breve, porque é uma questão que vai levar horas para conseguir responder. O Thiago está querendo finalizar aqui no raciocínio dele. Então, como não existe blocos específicos, todas as capacidades são trabalhadas juntas ao mesmo tempo. Sim. Aí, mas, então ele divide dentro dos mesos, do foco de cada micro. Existe sim um raciocínio de esforço e recuperação, que tu pode chamar de micro, meso, que é uma forma de planejar isso dentro do espaço. Mas vou deixar o Augusto, porque se eu for entrar nessa explicação vai ser bem longa. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Sim, forma... essa divisão, por exemplo, tem dois ciclos anuais. Tem um ciclo de 6 meses e o outro ciclo de 6 meses. Ele divide por 2 períodos. O primeiro período ele chama período A de desenvolvimento da forma desportiva e período 2 também de período de desenvolvimento da forma desportiva. Dentro desses períodos tem as etapas que ele vai deslinchando todo o treinamento. Porém, ele fala uma coisa que é bem interessante. Em cada sessão de treinamento deve existir o ato motor específico, o exercício competitivo. Sim. É assim, ó, essa parte é uma parte bem técnica que leva um pouco de tempo para entender, porque a gente tem essa tradição toda correta que dá resultado de blocos. Deixa eu fazer um exemplo prático para ele entender. Fazer um exemplo prático. Nós temos aí um amigo, né, o fera do triatlon, o Márcio Schecker, famoso mexerica, que nós estávamos discutindo, né, estava montando o microciclo dele de treino, e ele, né, um dia fazia bicicleta, outro dia natação, enfim. E no domingo, ou no sábado, não me recordo, ele fazia as 3 modalidades
que era o treino, só que com um volume menor e uma intensidade média. Aí ele me questionou, mas por que isso? Eu falei, ó, isso vai ser o ato motor específico da modalidade. No triatlo você não corre, não nada, não pedala. Então, você vai treinar de segunda a sexta, dessa forma que nós estamos dividindo o treinamento. No domingo, você vai fazer esse treino, que é o ato motor específico, que é igual ao exercício competitivo, e nós vamos analisar o que o seu organismo está respondendo. É isso que o Bondarchuk faz. E aí, a análise ela é constante em cima dos resultados. E aí, em cima dos resultados. A curva esforço-recuperação, ela não fica, que é uma grande briga ocidental sobre essa periodização é rígida, como é que tu vai aplicar 16 semanas, saber o que vai acontecer no dia a dia? Pelo contrário, existe uma correção de rota em cima do quê? Agora eu vou dar um exemplo. Em cima do salto vertical com barra nas costas ou em cima do ato motor em situação real de prova em que tu vai coletar o esforço, o tempo e analisar se o teu atleta está progredindo ou não. Então, essa correlação de um salto para daí ver se o atleta está melhorando, ela não é feita. Ela é feita em cima do ato motor comportamental. Então, ao mesmo tempo, ela é simples ao extremo, mas ela é totalmente coerente. Por quê? Porque a melhora tem que ser do ato motor. Isso nós estamos citando exemplo do triatlo. Cada esporte tem seu ato motor comportamental. Cada esporte tem seu ato motor. Então, o professor tem que criar ferramentas para avaliar o ato motor comportamental da sua modalidade e entender que a melhora tem que ser do ato motor. Não pode o cara estar melhorando o salto com a barra e no ato motor ele não está melhorando. Tem alguma coisa que não está acontecendo. Então, a adaptação... Vou dar um exemplo que o Bondarchuk mesmo fala, de um lançador famoso na da década de 70, Alexei Magistunov, eu não me recordo. Ele falou, Augusto, ele começou a se destacar muito, e ia ter um campeonato mundial, um lançamento de martelo, só que com um martelo de 15 quilos. Um martelo menor e maior que o pessoal ia pagar, ia dar uma grana lá, para quem, né, se jogasse mais, ia vencer uma competição nova. Só que descaracteriza o martelo tradicional. Sim. Resumindo, ele foi campeão, foi o recordista na época desse lançamento do martelo, porém, quando começou a treinar e foi para uma competição tradicional com um martelo menor, ele diminuiu 10 metros na medida que ele lançava o martelo oficial. O que eu estou querendo deixar bem claro, aí vai ter também o processo da transferência do treinamento, que nós temos que tomar muito cuidado, mas o que o Bondarchuk fala essa presença do ato motor específico é o que ele diagnosticou na prática de mais de 30, 40 anos preparando os atletas de acordo com a teoria do Anok. Sim. Vou falar uma coisa prática agora. Já falei um pouco da teoria sistema funcional do Anok, o que é um sistema funcional, que é todo o ato motor que trabalha de forma integrada. Acabou de entrar na live o professor Rodrigo Dallalacqua, que participou da segunda. Eu quero que o Augusto dê o exemplo que o professor fez no último dia da segunda turma do Pavlov. Para quem não conhece, o professor Dallalacqua trabalha no Rio Grande do Sul com levantamento de peso olímpico, weightlifting, e é um sedento estudioso da literatura russa, leste europeu, e eu considero ele no Brasil um dos caras que mais estuda isso. E ele, no curso do Pavlov, quando o Pavlov citou Vorobiev, o pai
levantamento olímpico russo, eu senti que ele se emocionou no último dia, falando de como tudo que ele tinha estudado do Vorobiev fazia sentido agora. Eu quero que tu passe porque a gente está falando da nota. Depois, deixa eu terminar meu raciocínio, você não deixa eu falar, pô? Vai lá. Eu vou levantar daqui a Já pouco. até perdi o que eu estava falando já. Mas, enfim, era sobre isso que o Bondarchuk fala, do ato motor específico, que está totalmente ligado ao ANOC. Está totalmente ligado a essa teoria do sistema funcional, de acordo com como o sistema nervoso trabalha, progredindo o ato motor. O ato motor é qualquer gesto, é uma piscada, é um soco, um ato motor. Agora, se é um ato motor específico, para o esporte, é o exercício competitivo. E uma coisa que o Sergei Pavlov, o Bondarchuk, fala muito é o quê? Augusto, tem que ter a presença do automotor para ficar fixado no sistema nervoso central. Grandes lendas do hóquei no gelo jogava muito quando simplesmente não pensava em nada. Desligava, fechava os olhos e tudo já estava aqui, ó, armazenado. Agora eu vou falar uma coisa prática. Quem aí nunca tomou um porre e chegou em casa sozinho? Não sabe como chegou. Não sabe como chegou. Vai lá no sistema funcional do Peter Anox, vai encontrar a resposta. E isso vai... Isso é neurofisiologia. Isso é neurofisiologia, né? Quando eu me mudei agora no interior de São Paulo, que é uma cidade chamada Lorena, e eu vou de segunda a sexta aqui na casa dos meus pais, né? Eu vou almoçar, moro com eles aqui e vou almoçar. E teve um dia que eu ia ter uma reunião meio-dia, na hora que eu almoço, eu peguei e falei assim, nossa, tem que ir para a reunião. Eu peguei o carro, fui parar em casa, esqueci da reunião. Eu já estava automatizado, a hora. Criou também uma descarga de estresse também, que para onde que eu fui direto para casa, que já estava automatizado. Então, esse pensamento do Bondarchuk para o treinamento, ele fala isso. Ele fala que tem que ter o ato motor específico, constantemente. Então eu não vou fazer exercício de força, não vou fazer nada? Não, eu vou fazer também, mas eu vou ter que ver a correlação do exercício competitivo, eu vou ter que ver a correlação do ato motor específico. Eu tenho que correlacionar isso. Não adianta eu ser um mestre em levantamento de peso olímpico, que isso vai fazer eu correr 100 metros na casa dos 10 segundos, na casa dos 11. Nunca, isso não existe, né? E o Rodrigo, nosso amigo aí, treinador de LPO do Rio Grande do Sul, fez o curso com a gente, e quando o Pavlov começou a falar do Vorobiev, ele se emocionou, porque ele entendeu, né, sobre a intensidade no LPO, que estava descrito no livro, que no livro estava traduzido de uma forma, não de uma forma errônea, mas de uma forma que não conseguia o entendimento dele, né? Porque muitas das vezes a tradução, porque quem não é da área, quem não viveu lá, é difícil alguns termos técnicos. Foi aonde que o Rodrigo ele conseguiu entender e visualizou muito isso. Se ele poder escrever agora, dar o comentário nele aí, a gente vai ficar agradecido, claro, né? Se foi isso mesmo que aconteceu. Aí, ó, o professor Ronaldo Lins Meira acabou de falar sobre o professor Anatoly Chalmanov. Eu tive aula de biomecânica as 2 vezes que eu fui para a Rússia, em 2017 e 2019, e acredito que a turma de 2018 teve aula com esse biomecânico, e tu esteve presente nas aulas, o Chalmanov, que ele estava desenvolvendo multicâmeras para uma análise dos levantamentos olímpicos, né? E estavam já com modelos matemáticos para alta performance. Fantástico.
discípulos do Zatsiorsky, um dos discípulos do Zatsiorsky. Pessoal, enquanto eu vou contar uma história do Augusto agora, muito interessante, as que eu posso contar, né? As que eu não posso contar, eu vou deixar ao vivo, quando a gente estiver liberado, a gente vai fazer uma janta, alguma coisa, pessoal presencial aí eu conto essas histórias. As que eu posso contar é a seguinte, olha só. Enquanto isso, o Rodrigo está dando o depoimento dele, quem puder olhar nos comentários é top. Eu vou pedir duas coisas. Enquanto eu conto essa história, quem puder, nós temos mais 45, 50 minutos de live. Tem 1h10, nós vamos fazer 2 horas, tá? Mande essa live, compartilhe com algum colega para a gente aumentar a visibilidade. E segundo, quem puder fazer um print da tela, tá? Um print, e marcar eu e o professor Augusto e colocar no Stories, a gente vai reprintar no nosso Stories. Por favor, tá, galera? Eu vou... Olha aqui, faz o seguinte, você está pedindo isso, pessoal, quem fizer isso, eu vou mandar o artigo, eu já ia falar isso no final da live, mas eu vou mandar o artigo para todo mundo, chamado Zakone Adaptatsia, que é o que é isso? É leis da adaptação. Falo russo, hein? A galera não tá sabendo. Estou estudando escondido, Augusto, tá? Então, quem fizer isso que você pediu, né? Esses negócios aí de repostar, de não repostar, eu vou mandar, né? Aí reposta, manda no direct lá o e-mail, que aí eu mando com todo prazer aí o artigo, que é para começar a entender, né, a começar a ter pensamento biológico, não para falar, o outro lá não serve, então não é isso, pessoal. Isso é questão de amadurecimento, é questão de você ler, interpretar, né, é questão de amadurecimento. Hoje em dia eu não falo se o autor é ruim ou não, eu pergunto para quem, quando. Por quê? Detalhe muito importante. Isso. Olha o Rodrigo. É isso que eu... O Rodrigo Vorobiev, 2 medalhas de ouro, condecorado na Segunda Guerra Mundial, formado em medicina enquanto era atleta, PhD em medicina e posteriormente formado em educação física, sendo treinador e maior pesquisador. Hoje, entre a década de 70 até 90, ele foi o principal pesquisador de weightlifting russo. Então, olha. Sim. Ele... E sabe uma coisa assim, triste, mas eu consigo entender porque isso é pura vaidade, mãe dos pecados capitais. O que aconteceu comigo? O ano passado, eu recebi o e-mail da secretária do Vladimir Platonov, que ela achou o meu nome lá no Comitê Olímpico Russo, porque além de de quase um mês fazer uma capacitação lá no Comitê Olímpico Russo, eu também publiquei 2 artigos lá com o meu orientador e o chefe da CAFTA de atletismo. O chefe CAFTA é Departamento de Atletismo da universidade. Esse departamento de atletismo, quem era o diretor há muito tempo atrás, nada mais do que o Nikolai Ozolin. Se alguém quiser anotar aí também, procurar, você vai ver que é um outro pai do treinamento. Então, a secretária do Platonov me mandou um e-mail se eu poderia ajudar aqui no Brasil, ser o coordenador de um curso de mestrado, né, para que os brasileiros, só que de uma forma online, que eles já estavam vendo o mundo já dessa forma online que nós estamos vivendo ainda, né? Lá não, lá já está melhor, aqui nós estamos sofrendo ainda. E eu falei, olha, eu posso, com certeza, posso divulgar? Não, pode, vou mandar para você a carta da Universidade de Kiev, aqui, pode. Só que nós temos que ter no mínimo 15 alunos. E eu comecei... Sim, já escreveu na hora, o Alex, o monstro, foi o primeiro. Eu estou pegando esse gancho do Rodrigo do Vorobiev para me explicar isso. Passou 2 dias, um professor aqui no Brasil me ligou falando
que eu não poderia fazer isso, que ligaram para ele, que isso não se faz, que está errado, que já começou a falar do Matveev aí, que coisa é essa, o pai do treinamento. Só que não é falar do Matveev, foram coisas distorcidas, falando dos aspectos positivos e negativos. E quem falava isso não era o Comitê Olímpico, não era eu. Já em 1970, o Vorobiev, ele já falava isso. Ele já falava isso. Mas as pessoas defendem a si próprio, não conseguem ter esse entendimento, né? Que nem hoje em alto rendimento, eu usaria o Bondarchuk e para jovens, eu fazia um pensamento de Matveev e Verkhoshansky, sem problema nenhum. Perfeito. Sem problema nenhum. Todos são excelentes, né? Então, não teve o mestrado, porque a gente não atingiu um coro, né? A gente tinha que ter 15 alunos, eu acho que só 8 foram 8 inscrições. O Alex, o Morim, lá do Sul, o Fábio, do Rio, o Bruno, lá de Porto Alegre também, mais uns amigos que estudam. Mas, enfim, um dos problemas... História. Deixa eu contar a história. Então, em 2017, né, fui a primeira vez, e aí sempre tinha quem está fazendo mestrado e doutorado auxiliava no lazer, né, porque a gente tinha aula diariamente das 8 às 6 da tarde. E, cara... Aí você vai falar, hein? Calma que eu fiz aqui uma triagem. Aí é o seguinte, lazer, aquela coisa, né, shopping, restaurante, bababá, e o pessoal vivendo lá, né? E nós ficamos no alojamento, né? No primeiro andar, segundo andar, eu acho, que é o alojamento dos professores internacionais. E o pessoal, ali o Rafa Ribeiro, ó, que está inscrito na nossa turma, acabou de perguntar, eu não estava sabendo desse mestrado. A gente divulgou nas nossas redes sociais, né? E aí ficou um pouco apertado de tempo, era 15 no mínimo, acho que a gente estava com 6 ou 7 confirmados. Mas quando sair outra turma, com certeza a gente vai divulgar de novo, Rafa. Não te preocupa. O Rafa tá com a gente agora na turma do Bondarchuk, já vai ficar sabendo. Aí, ó, botaram que, cara, tava menos 27 graus, cara. Água gelada, os caras tão loucos, tomava banho todo dia. Aí, o seguinte, ó, o Morinho aí me conectando. Aí, o seguinte, nós lá, vamos falar da parte boa. Nós tava lá no inverno, tá? No primeiro ano e no verão no outro, tá? No primeiro, menos 32 graus. E a gente começou a ir nos lugares legais, cara, muito legal. Turismo, restaurante, porque a gente tinha quem já estava morando lá. Só que qual o detalhe? O real estava valendo 30% mais que os rublos. Então era bem legal quem foi com uma reserva de dinheiro, quem podia ir, alguns professores iam com uma reserva de dinheiro, fizeram compras, e outros foram com o dinheiro contato. Mas a turma se ajudava e todo mundo ia para os lugares, e vocês iam junto, auxiliando. Então, nos 2 anos que eu fui, foi assim. E a gente firmou várias amizades lá. Só que qual o detalhe? No segundo ano que eu fui, eu entrei no quarto lá, ele botou um apelido no quarto dele. Conta aí essa história do apelido do teu quarto e quem eram os teus colegas no quarto. Conta aí para nós. O apelido do quarto era Carandiru, porque, pô, você imagina um prédio a universidade agora, se eu não me engano, fez 100 anos, 101, 102 anos, imagina um prédio antigo. É uma fase assim que agora também moro em qualquer lugar do mundo, mas, por exemplo, aqueles guarda-roupas embutido que tinha furo atrás na parede, que entrava rato, nossa, era uma diversão, era difícil. E o mais interessante é a cultura
É a cultura, Alex. A cultura dos outros países. O primeiro saciete, né, o vizinho meu, que morava junto, foi um cara da Palestina, que eu cheguei lá, ele queria que outro cara morasse com ele, não eu, e ele começou a brigar com a comandanta, que é a mulher que toma conta do alojamento. Eu falei, nossa, o cara queria outro cara que morasse com ele, eu tô chegando aqui agora. Quando deu 2 horas da manhã, e eu já meio cansado, sem falar nada, não entendia nada, vai pra lá, e apontava, e gritava, e ia, um monte de mala, umas 2 horas da manhã, tudo escuro, eu só escuto aquele barulho, pão, 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 dentro do quarto, eu acordei assustado, falei, meu Deus do céu, é o meu vizinho rezando. E eu olhei aquilo e falei, minha nossa, vou morar com um cara muçulmano, meu Deus. Que é isso? Que vai ser isso? Como é que eu vou estudar agora? Olha, para você ter ideia, olha o preconceito que forma na nossa cabeça, né? Foi o cara que mais me ajudou em todos esses 3 anos. Ele falava muito bem russo, era muito estudioso. Aprendi muito com ele. No primeiro dia ele falou, Augusto, tudo que você quiser aprender de russo, eu vou te ensinar. Passados 3 dias, eu sentado estudando, ele chegou, ele fazia doutorado lá em biomecânica. Hoje ele é professor numa universidade lá na Palestina. Kais. Kais o nome dele. Até hoje eu falo com ele no Zap. Aí, uns 3 dias passados de eu estando lá, eu sentado, ele foi, pôs uma cadeira, sentou assim do meu lado, eu peguei, olhei para ele assim. Falei, o que foi, Kais? Ele falou, Augusto, preciso falar com você. Eu falei, caramba, eles estão tudo certinho. Aí eu falei, tá, fala. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha pra mim. Aí eu falei, tá de sacanagem, pensei comigo, olhei pra ele e ele falou, ele me perguntou, você tá com problema na boca? Aí eu, boca? Fiz assim pra ele, na hora fiz assim, né? Boca? Falei, não. Não é, Augusto, eu acho que você devia ir no médico. Eu acho que você tá com problema sim. Mas por quê? Aí ele falou, ué, você tá indo 2 vezes escovar o dente, tem dia 3 vezes. Aí eu perguntei para ele, então quer dizer que eu tô indo 2 vezes escovar dente, quer dizer que eu tô com problema na boca. Ele falou, mas deve ser alguma coisa. Eu falei, olha pra você ver a cultura. O cara não escovava dente, cara. Entendeu? Então, é uma das coisas que eu posso falar, fora as outras. Aí, tem um outro colega lá de uma das repúblicas da União Soviética, eu acho que era do Azerbaijão, né? Que morou contigo. Azerbaijão. Esse era mais longe. Azerbaijão. E esse, olha, ele era do exército, né? E depois veio estudar para cá. E ele veio no meu quarto, né? Eu já estava morando lá, que era o bloco, que eles chamam, que é um quarto, que tem banheiro, isso já no primeiro ano do mestrado, já, que eu já estava falando um pouquinho. E era interessante que tudo que eu falava para ele fazer, ele fazia, cara. Era fora de sério. Às vezes, eu ia ter umas visitinhas lá, né? Umas coisinhas assim para distrair a cabeça. Eu falava para ele, falou, ó, Altim, ó, amanhã eu vou ter uma visita aí, dá uma voltinha pra gente aí, ó. Lembra que você queria morar aqui, hein? Não, não, eu vou sim. Tá, mas não vai ficar aí a tarde inteira não, porque tá frio, hein? -20, vou ter que ficar ali no McDonald's. Eu falei, então, toma aqui 200 rublos você, toma um café e fica lá. Depois a minha professora de russo, tenho que agradecer muito ela também, a Helena Utnik, ela fala, e eu contava para ela essas coisas, ela dava risada, a gente tinha uma amizade assim, e ela falava, Augusto, ele a vida inteira foi do exército, se é desse jeito aí, mandão, ele vai fazer tudo mesmo. E era muito engraçado. É a parte boa, assim, que fora as dificuldades que a gente enfrentava lá, preconceito, tem demais. Ô, Augusto, a última, aí nós falamos mais um pouquinho de treinamento. Cara, isso aí me marcou também muito. Tu só chegou no Bondarchuk, ou tu foi pro Comitê Olímpico, chegou no Pavlov, e tu estudou isso
porque tu teve um bom orientador de mestrado dentro do atletismo da CAFTA. E tu me contou essa história de que a primeira vez que tu falou com o orientador para ver se ele te aceitava, porque tu já falou, o russo ou ele vai gostar muito de ti ou ele vai te odiar. E quando ele gosta de verdade. Ele deve ter tido experiências com outros brasileiros, más experiências. Conta o que ele te falou no primeiro dia. Conta. Conta aí. Sim. Ele hoje é coordenador científico pedagógico dos grupos de velocidade da Rússia. Na época também ele era. Ele é de Baku, do Azerbaijão. E não é com os brasileiros, não, porque todos os brasileiros que passam por lá são muito dedicados, são com os outros estrangeiros. Então ele teve uma experiência horrível com os outros estrangeiros. E foi até então, eu fui falar com ele junto com um grande amigo meu, o Tiaraju, o ursão polar, que até hoje está lá. E o Tiaraju começou a falar com ele, o Tiaraju estava mais tempo lá. E ele pegou, olhou assim para mim, pegou e falou pro Tiaraju, olha, eu quero dormir bem, pôr minha cabeça no travesseiro e dormir bem. Eu não quero ser preso. Eu não vou ajudar. Aquilo lá, eu fiquei, nossa, eu quase chorei na hora. Ele falou, eu não quero ser preso, eu não vou fazer plágio de ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Se ele quer, ele vai ter que fazer as coisas tudo sozinho. E pegou ainda, deu uma em mim. E por que você está falando por ele? Ele tem que falar. Ó, quarta-feira, 2 horas da tarde, lá na minha sala, fala para ele ir sozinho. Eu quero ver o que ele quer estudar, o projeto dele. Se ele conseguir falar e explicar, e eu sentir firmeza, ele vai ser meu orientador. Cara, eu acho que foi... Olha, é assim, eu falava para todo mundo que eu falo, na Rússia é assim, você fecha o olho dando risada e acorda e passa o dia inteiro chorando. Todos os dias é assim, todos. Você não tem ideia. Você soube um pouquinho, né, mas é um ambiente totalmente diferente. Então, depois que eu fui falar com ele, ele fez ele corrigiu várias coisas do meu projeto, falou assim, não, deu a nota mínima para mim, pegou e falou assim, ó, vou te dar a nota mínima, mas eu vou ser o seu orientador. Resumindo, eu fiz o curso do mestrado e eu tive uma nota mais ou menos só, que foi de filosofia, que é muito difícil, depois todas as disciplinas me dei bem, fui condecorado com um diploma vermelho, que tem uma diferenciação, né? Isso veio da antiga União Soviética. E uma coisa que me chamou muita atenção dele, virei amigo dele também, tenho o WhatsApp, às vezes falo com ele. Teve um certo dia que ele pegou e falou assim, depois de um ano, né? No primeiro ano do mestrado, ele pegou e falou, Augusto, por que você não sorri? Você não faz uma brincadeira, você não fala nada, você é muito sério. Aí eu fiquei com vontade de falar para ele, né? Falei, pô, você quase me matou no primeiro dia. Eu peguei e falei para ele, olha, você é meu orientador, então eu tenho que ter um respeito no senhor. Oi? Aí ele ficou olhando para mim assim, uns 6 segundos e pegou e falou assim, se todos os alunos fossem assim, seria ótimo. E uma outra coisa que eu percebi no meu caráter foi que eu respondo muito sob pressão. Muito mais do que eu imaginava. E eu ficava puto da vida com ele, porque toda hora ele dava coisa para me fazer, cara. Toda hora. Tinha dissertação, ele dava mais coisa. Ele cismou que eu tinha que apresentar um artigo numa conferência. Eu falei, esse cara tá louco. Eu vou apresentar uma conferência lá, com banca, com tudo. Isso nem era na dissertação, isso era no decorrer do mestrado. Mas ele me ajudou muito. 2 dias antes dessa conferência, ele me ligou, né?
no Skype. Ele estava na onde? Na onde que ele estava? Ele tava em outra cidade na Rússia, que tem a base do Centro Esportivo de Atletismo da Rússia. Ele estava lá na base, dando treinamento. Ele me ligou e me explicou tudo que eu tinha que fazer. Show. Entendeu? E foi uma coisa que me marcou muito, que até hoje, que marcou muito, que muitos treinadores, professores agora que estão nos cursos aí, eles fazem perguntas, né? Ah, desculpe pela pergunta idiota e tal. Eu falo, olha, não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Idiota é não querer saber. Sempre devemos perguntar, né? E isso marcou porque eu sempre vou responder, eu sempre vou ter essa paciência. Antes eu era bem agitado, bem nervosinho. A mãe Rússia deixou eu calminho. Não vou falar mal de ninguém, vou ficar na minha, fazendo as minhas coisas, que terceira lei de Newton se encarrega por tudo. Então, nós já estamos com 1h30 de live, tá? Enquanto, eu vou deixar aqui, se tiver... Vamos tentar responder umas 2, 3 perguntas ainda. Quem quiser colocar, eu vou te passando. Enquanto isso, eu vou dar uma explicada como vai ser a mentoria com o Bondarchuk a partir de maio. E que nós já estamos nesse mês de abril com todo o, entre aspas, aquecimento para a mentoria, em que a gente vai fazer aulas no Zoom, né? Em que a gente vai trabalhar todo o conteúdo teórico sobre como é o entendimento do treinamento integrado do Bondarchuk para chegar afiado, né, na mentoria. Porque a mentoria vai ser uma discussão com o professor. Então, nós vamos ter que dar ideias para ele. É uma coisa interessante que eu já percebi do Sergei Pavlov e do Bondarchuk. Eles não gostam de dar aula, eles gostam de responder perguntas. Sim. Isso é mais enriquecedor ainda. Claro. Para gerar conhecimento, entendeu? Mas mesmo assim, o Sergei Pavlov falava, mas ao mesmo tempo ele iniciava as aulas falando um monte de coisa e depois ia para as perguntas. Né? Mas cada pergunta que ele responder, ele vai embasar 10, 15 minutos. Então, vai ser uma aula de interação. Exatamente. Mas é isso que é enriquecedor. Por isso é o nome dessa mentoria. Nós já temos o grupo, né? O grupo online que estão já todos os inscritos, eles estão recebendo os materiais, os artigos que não tem em nenhum lugar do mundo em português. Não. No mundo tem em russo, mas em português não tem, né? Materiais que o próprio Bondarchuk me mandou, alguns do Sergei Pavlov também. O objetivo desses materiais são os professores. Eles irão ler esses materiais. Depois que eles já leram esses materiais, eu vou fazer algumas aulas via Zoom, só com esses professores inscritos, para sanar algumas dúvidas, enfim. Ainda vai ficar algumas dúvidas que aí eu vou mandar para o Bondarchuk no dia da aula. E cada aula vai ter o seu tema. Por exemplo, são 7 aulas. São 7 aulas. E cada aula nós vamos falar. Por exemplo, a primeira aula, olha que interessante, olha o entendimento. Ele vai começar a falar primeiro sobre o planejamento, né? As formas, né? Os métodos de elaborar o processo de treinamento esportivo. Ele vai começar pensando para depois vir com os métodos, entendeu? E ele vai deslinchar o artigo dele, que são 42 possibilidades do desenvolvimento da forma desportiva. Ele vai falar, ó, esse aqui serve mais para o futebol, esse serve mais para a corrida, esse serve mais para os velocistas. Mas por quê? Ah, por causa disso. Perfeito. E nós já estamos... qualquer dúvida, né?
mas como é que eu sei de valores, parcelamento, inscrições para entrar na nossa turma do WhatsApp, que vai ser a turma do Zoom, para receber o material? Pode chamar inbox eu e o Augusto, tá? E que a gente vai direcionar, a gente já tem tudo montado em relação a como você vai se inscrever, e é tudo direto com o Augusto, é bem tranquilo, tá? E nós estamos interagindo já, porque o cronograma é para iniciar em começo de maio, então nós temos em torno de 4 semanas ainda. Então, quanto antes o pessoal que está interessado em entrar em contato com a gente, mais cedo vai ter contato com os artigos, os materiais, e mais tempo vai ter para se preparar. E outra coisa, não sei se tu vai poder falar, né? Nós já estamos, o Augusto já está em um raciocínio, né? De algo no futuro, de poder visitar o professor Bondarchuk, né? Pode contar isso, Augusto, também? Sim, isso já era para ser agora, em maio, né? Esse louco aí ficava me perturbando tanto que só que devido agora à Covid, né, ficou impossível. Mas, né, em um futuro próximo, nós vamos estar presentes sim lá no Canadá e vendo também ele treinando os seus atletas, que hoje ainda ele, com a idade que está, ele treina ainda, ele prepara alguns atletas. Em 2011 teve um campeão nos Jogos Pan-Americanos do Canadá que ele treinava. Tem alguns atletas dos países vizinhos ali também que vão treinar com ele no Canadá. Então, é um contato que nós temos que aproveitar e o que eu falo para todos aqui, para nós pensarmos na forma de elaborar. Não quer dizer que o Matveev não vale nada, não quer dizer que o Verkhoshansky não vale nada. Não, vale muito. Que até mesmo nos livros e nos materiais do Bondarchuk, ele cita muito Matveev e Verkhoshansky. Só que a forma que ele pensa, desse pensamento integrado, baseado na teoria dos sistemas funcionais do neurofisiologista Peter Anok, isso nós devemos saber com certeza. Perfeito. Galera, eu acho que era isso, né? 1h40 de live. Pessoal, o professor Augusto, né? Posição, inbox para dúvidas, tá? Normalmente eu rápido, né? O Augusto também. Vamos falar um pouquinho de forma desportiva? Vamos, para finalizar bem, tá? Vamos falar um pouquinho. O que seria forma desportiva e como a gente alcança ela? Conta para nós aí. Então, a forma desportiva é água, viu? Não é vodka, não, é água. A forma desportiva se a gente pegar, né, na visão dos outros autores, eles chamavam de leis do desenvolvimento do treinamento, né? Esses autores, pode até anotar se vocês vão encontrar eles aí, Letunov, Molitiaska e Prokop. Já nesses anos de 1900, na década de 50, eles já tentavam explicar o processo de desenvolvimento da forma desportiva. Como eles tentavam explicar a forma desportiva? Pelas regularidades da ocorrência de reestruturação adaptativa dos sistemas do organismo durante os ciclos anuais de treinamento. Olha que loucura! Década de 50. Por isso que eu falo que nós devemos falar treinamento ou ciências do treinamento esportivo do leste europeu, e não simplesmente só russo, porque vários cientistas da área bioquímica, da área da fisiologia, da área da medicina esportiva contribuíram muito para ter chegado esse pensamento de todos esses autores, o pai do treinamento esportivo Matveev, Verkhoshansky e Bondarchuk.
Segundo o Bondarchuk, a forma desportiva é um estado ótimo do atleta, de acordo com a sua preparação física, técnica, psicológica e tática, expressado no nível de resultados máximos, tanto em sessões de treinamento como em condições de competição. Mas por que sessão de treinamento? Porque foi o que você falou. Não existe aquela periodização compacta, rígida. Você tem que ver durante o processo como essa forma desportiva ela está caminhando, ela está se desenvolvendo. É isso que emprega o desenvolvimento da forma desportiva. E ele tenta o máximo ficar na fase da manutenção. O máximo. Tá? O Ronaldo colocou aqui, muitas pessoas confundem pico com forma desportiva. Sim, é diferente. É diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. O atleta, corredor de 100 metros, ele tem um tempo de 11 segundos. O tempo dele, o T-best dele é 11 segundos, 100 metros. Aí ele foi para o campeonato mundial, ele fez 10:40. Porra, o resultado lá em cima, o resultado máximo, o pico. Só que passou um ano, ele fez a 10:15. Então teve o resultado máximo, o pico, e teve a forma desportiva. Conseguiram entender? Por isso que o Bondarchuk, ele tem resultados extraordinários, porque ele vai analisando essa forma desportiva. É claro, de acordo com os resultados máximos, mas ele vai desenvolvendo isso. Entendeu? Por exemplo, Bondarchuk provou, durante esses 30, 40 anos de prática, que ao longo de todo o ciclo de treinamento anual, incluído o período, né, a etapa preparatória, é aconselhável usar a proporção ideal de cargas de diferentes intensidades no volume total de 5 a 10%. De acordo com os resultados práticos, né, obtidos por ele, à medida que a forma desportiva se desenvolve, aumenta o recurso de todas as zonas de intensidade de trabalho do treinamento. Isso é o ato motor comportamental, né? Sim, sim. Entendeu? E nós temos que pensar também, saindo um pouco da forma desportiva, né, a transferência do treinamento. O que isso vai, né, ser na prática do treinamento esportivo? Muitas pessoas falam, transferência é isso, é isso. A transferência do treinamento nada mais é que é um processo dividido em transferência de habilidades, de capacidades físicas integradas. E para discutir isso, a gente vai passar 15 dias aqui, porque o Bondarchuk, ele dividiu, né, a transferência do treinamento, a visão da transferência do treinamento em 3 partes. A visão específica, a visão ofepista e a visão holística. Olha como que é complexo. Isso a gente deve estudar muito. Por exemplo, ele fala que todos, né, em toda a sua elaboração do processo de treinamento, nós temos que estar sempre em busca do corredor da especificidade. O que seria esse corredor da especificidade? Seria 10 a 15% da quantidade ideal do volume de carga do exercício
específico, do ato motor específico. O exercício competitivo. Como que a gente daria um exemplo na prática? Como desse corredor da especificidade 10 a 15%? Por exemplo, no atletismo, provas de curta distância. Coisa simples. Você seleciona as distâncias, o tempo de corrida e calcula o melhor tempo. Nesse melhor tempo, você tem o 100%, o corredor de especificidade vai ser 10 a 15%. É onde você vai achar o seu corredor, é onde vai delimitar a especificidade do ato motor específico, o exercício competitivo. Perfeito, doutor. Perfeito. E a regra básica que deve ser seguida ao planejar e elaborar o processo de treinamento são os efeitos do trabalho de treinamento específico relativo ao exercício competitivo principal, que sempre deve dominar o processo de treinamento. Simples. Somente assim o atleta e o treinador podem contar com os crescimentos dos treinamentos especiais e o desempenho esportivo. O desempenho. Então, a gente vê que, como a gente vai ler demais, né, vários autores, né, a gente vê que neurologia, né, neuroanatomia, planejamento de força, desde geral até especial, a transferência e o trabalho correto dos sistemas energéticos dentro das modalidades específicas, trabalho técnico, tático e físico integrado dentro do gesto motor. Tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento. Tudo é uma análise se o atleta já está num nível em que essa especificidade motora vai ser suportada porque ele já passou pela adaptação estrutural, muscular, tendínea. Muitos atletas não passaram por isso. Então, aí tu vai ter que ter a sensibilidade de entender que tu vai ter que fazer uma formação ainda para chegar... Você sempre deve fazer isso. Porém, isso não vai ser o específico. Isso. Você feito isso, essa preparação tendínea, essa preparação, né? Vamos dizer, geral, um trabalho de força, você vai ter que ir analisando, semana a semana, o reflexo que está indo para o ato motor específico, o exercício competitivo. Porque se você muito tempo faz aqui nessa preparação geral, e muito tempo não deixa ver qual efeito que está sendo gerado no seu organismo por o ato motor competitivo, você deixa de atingir a forma desportiva. Você vai ter resultados. Pode ter até resultados máximos, mas você não vai atingir a forma desportiva. Com certeza. Então, muitas vezes, um atleta tem resultado, mas ele poderia ter resultados máximos, né? Do seu potencial motor máximo. Então, isso é muito interpretação do dia a dia, né? Tu entender Sim. como o organismo recebe os estresses de uma maneira integrada, e é bem coerente a interpretação que alguns exercícios gerais eles têm seu momento dentro da estrutura, mas eles não podem ser exacerbados de uma maneira excessiva, porque eles vão influenciar no ato motor comportamental específico. É impossível, o corpo humano... Impossível. Né? Então, esse é dia a dia. É dia a dia. Eu não tô falando que a gente não deve fazer o salto vertical, o salto de distância para ter como teste, né? A gente deve fazer. Mas o que é principal é o cara correndo lá. O que está acontecendo nesse momento? Como que o organismo está reagindo a tudo que você está preparando? Tá? É um dado pedagógico, o salto. Tá? Mas e o que o organismo está correlacionando com esses dados? Está tendo performance lá? O ato motor específico
está dominando o processo de treinamento, aí sim a gente vai ter resultado. Eu acho que é isso, né, professor? Por hoje, 2 horas de live, tá, pessoal? Pô, parece que foi 20 minutos. Hoje, acho que hoje eu falei mais que você, hein? Hoje me controlei um pouco. Normalmente, me perguntam... Me controlou, essa foi boa, me controlou. Despedido pessoal aqui, né? Agradecer todos que disponibilizaram o tempo aí nesse domingo e renovar dizendo que eu já falei no início, que nós estamos aqui para trazer para o Brasil, né, esse pensamento de um grande atleta e um grande treinador, né, que só tem a fazer o nosso pensamento crescer, né, a nossa forma de pensar o treinamento. Não é falar que é melhor que o outro, que é melhor que o outro. Não. É pensar na forma que ele pensou. Porque eu quero estar só no meio de pessoas de sucesso, de pessoas inteligentes. Eu quero estar no meio de pessoas que vão me agregar, que vão poder trazer alguma coisa boa na minha vida, uma coisa eficiente. E com ele vocês vão entender tudo isso que eu estou dizendo. A sabedoria, a humildade, eu acho que isso que difere um profissional do outro, porque todo mundo acha que sabe, mas, gente, eu não sei nada, o Alexandre Kessler não sabe nada, a gente é um processo de adaptação. Alguém sabe o que é adaptação? Adaptação é um processo contínuo que acaba só com a morte de qualquer organismo. Muito obrigado. Se quiserem seguir lá as coisas nossas, minha, do Alexandre, estou à disposição. Dúvidas sobre a mentoria do Pondaturk também estou à disposição. Alexandre, muito obrigado. Quero falar uma coisa para todos vocês. Esse foi o primeiro cara que chamou eu para dar curso no Brasil, em Porto Alegre. Além de ser um cara que sabe muito, é meu amigo pessoal, tenho uma grande admiração e é um cara que sempre está buscando. Ele busca de tudo que é forma. Perturba. Pensa num cara para perturbar. Mas é um cara que está aqui no lado esquerdo. Alexandre, obrigado. Tamo junto. E agora é com você para você encerrar aí. Valeu? Então tá, só para mim, agradeço as palavras aí, nós estamos juntos. É recíproco tudo que ele falou. E para não me estender muito, né? Procedimentos aqui, já estão me perguntando. Vou salvar na live, a nossa live no IGTV, tá? Completinha para lá. E provavelmente teremos mais, né? Sobre outros temas relevantes. E, de novo, à disposição aí para dúvidas. Chama no inbox. Faz o printinho agora, ó. Faz um sorriso aí, professor. Sorriso. Tá? Aí, ó. Esse é o sorriso do print. Tá? Aí sim, hein? Esse... Valeu. Uvidíncia. Dá tchau. Nos vemos. Tá? O print da tela aí tá aqui. E marca nós no Stories. Tamo junto para o crescimento profissional de todos aí no treinamento esportivo. Abraço. Valeu. Fui. Um abraço.